Fala, amigão síndico! Fala, amiga síndica! Tudo bem com você? Energias positivas, começando mais um Inteligência Condominial, a revolução dos condomínios. Porque aqui, meu jovem, aqui, condomínio é papo popular. Vem pra cá que você vai aprender muita coisa boa hoje. Então, ó, eu quero mandar um abraço pro pessoal da rede SPTV. Lembrando que o nosso programa passa toda segunda-feira, das 19 às 20 horas. Isso aí, o Papo Condominial tomando o mundo, o Brasil, o mundo. Já vou mandar um abraço pro pessoal da Combate Extintores, DSC Condominial, a maior garantidora do Brasil. Cicobi DF1000, a melhor agência do Brasil. Vamos que vamos aqui. Hoje o papo muito bacana. Estou recebendo ela, que estava no campo, passeando, festejando, e não me chamou. Tudo bem, vou comprar uma fazenda, porque eu sou síndico, ganho dinheiro pra caramba, vou comprar uma fazenda e vou convidar ela pra ir. Minha amiga, doutora Priscila, tudo bem, doutora? Oi, Thiago, tudo bom? Na luta por aqui, né? Aproveitando um pouquinho da vida do campo. Não, é a vida do campo, tá certo. Então. Né, o carnaval a gente aproveitou pra ir pra lá. Bom demais. E ele, esse é a maior referência de engenharia condominial do Brasil, meu amigo Diógenes, beleza, meu jovem? E aí, tranquilão, Thiago? Tamo aí, né? Primeiro podcast do ano, diga-se de passagem, padrão. Padrão Brasil. Começou ontem o ano. Fala a verdade, né? Depois do carnaval. Até chegar o carnaval não tem crise, não tem problema. Agora, segunda-feira, meu amigo. Aí o telefone arrebenta. Bora, vamos fazer obra, corre, orçamento. Dá pra fazer essa obra da fachada pra março? Puxa. Aí o engenheiro fala assim, dá. Vamos precisar outro. Fazer o quê? A China faz um prédio em 60 dias, porque não faz uma fachada em 30, né? Orçamento, né? Não, quer fazer a obra. Diferente. Eu quero fazer a obra para março. Dá. Não fez teste bate-fofo, não fez planejamento, não contou a empresa ainda. Mas dá. A gente consegue desenrolar um processo bacana para você com 30 dias. Então, ó, vamos começar então nosso plantão Tira Dúvida aqui. Lembrando para mandar sua dúvida para o inteligênciacondominial@gmail.com. Ela tá mais tranquila, estava no campo, então agora tá mais tranquila hoje. Vamos lá para a primeira pergunta do dia. Minha amiga Franciele. Doutora, preparada? Vambora! Relaxada, paz e amor, respirando ar puro, né? Tranquilo. Então a primeira pergunta, hein? Desestressando, porque março tá chegando. Começou o estresse agora. Calma que a primeira pergunta já vai chegar, já vai resolver isso aí. Vou deixar no clima para março, quer ver a nota. Vamos lá, então essa aqui é bom que vai tanto o Diógenes como a doutora também. Vamos lá, ó. Doutora, a Franciele pergunta o seguinte, o tema é infiltração causada por caixa de água em cima do meu apartamento. Aí ela fala, comprei um apartamento. Parabéns, Fran, que bom, né? Parabéns. Comprei um apartamento e as caixas de água estão em cima do meu teto. E estão tendo muita infiltração. Como agir, doutora? Notificar a administração, permitir que a administração faça análise com o engenheiro assistente para ver da onde que vem, né, aquele vazamento que está tendo. O condomínio tem a obrigação legal de reparar, porque se for provado que é da área comum, é obrigação de reparar é do condomínio. E aí tentar fazer a resolução da melhor forma, tanto para resolver para o condomínio quanto para ela. Olha o dedinho, porque eu sempre estou aprendendo, 6 anos aprendendo. Vamos lá, doutora, vamos lá. Como deve ser essa notificação? Isso é importante também. Pelos canais oficiais do condomínio. Esse negócio de WhatsApp do síndico, às vezes as coisas ficam perdidas. Então você veja se tem um livro de ocorrências na portaria ou um livro eletrônico no aplicativo. Ou o próprio e-mail do condomínio, né? Ou o próprio e-mail do condomínio. Procure um canal oficial, porque ali você deixa o gestor vinculado a uma resposta formal para a resolução daquela demanda. Então, sempre procurar os canais oficiais para poder fazer a sua solicitação. Tá vendo, meus amigos condôminos, meus condomínios? Eu falo, vamos registrar, manda um e-mail, o cara fica brabo. Mas mandei no WhatsApp, falei, cara, é uma segurança pra mim, pra você. Vai que eu esqueço. Aí você um dia tem como reivindicar, né? Isso acontece muito. Por exemplo, a gente tá aqui gravando, olhar aqui meu WhatsApp, aqui. tá assim, deve ter umas 30 mensagens. E aí, alguma coisa, a gente passa, ser humano é factível de falha. Então, quando a gente pode ajudar para que o gestor não cometa essa falha, a gente está preservando o nosso patrimônio também. Porque apesar da infiltração ser na minha unidade, aquilo tem um reflexo no empreendimento como um todo. Então, vai lá e registra pelo caminho oficial. Ajuda a administração e te resguarda como condomínio que a sua demanda vai ser resolvida. Corta pra mim, Mari. Corta pra eles, Mari. Corta pra mim, Mari. Gostei disso, cara. Faz mais vezes. Doutor, então vamos lá, outra coisa importante. Porque esse dia eu tava saindo, né? E o pessoal agora sabe que lá no meu prédio que eu sou síndico profissional. Então, me viu no prédio, ninguém fala, tá tudo bem? Thiago, dessa tal situação aqui e tal, né? Tô com problema. Desse jeito, né? Eu falo assim, aí esse dia foi até interessante com uma moral do Thiago.
E eu perguntei e resolver a situação do teto, igual no caso dela aqui, né? Porque eu falei, o teto é uma responsabilidade do condomínio, seria como fosse unidade, então o condomínio tem que resolver, sim, né? Sim. E ela perguntou, mas Thiago, mas molhou o meu guarda-roupa, estragou a pintura, como é que fica isso aí? Bom, aí é o engenheiro assistente, por isso que é ideal que seja feita uma avaliação. Por quê? Porque o engenheiro assistente ele vai conseguir verificar tanto a origem quanto a extensão do dano. Isso. Inclusive porque, por exemplo, eu já passei por processos judiciais que a pessoa falou que infiltrou na casa dela e que danificou o empreendimento inteiro, o apartamento inteiro, e fez uma condenação, pediu uma condenação no condomínio de R$100 mil. Era para construir um prédio, outro apartamento? Tiago, R$100 mil foi o que indenização? Foi, indenização por dano material, sem o pedido de dano moral. Certo. Só que ele alegou várias coisas, muitas coisas não foram comprovadas, e aí a gente conseguiu desvincular o pedido do condômino e diminuir a condenação. Por quê? Porque o condomínio tratou a questão de forma cirúrgica como deveria ser. Então, inclusive, até para o condômino ter cuidado com o que ele alega. Tem que ser uma coisa que seja vinculado de fato com aquele vazamento. Colocar o que não tem só vai desgastar também para o condômino, entendeu? Então, tem que trabalhar com aquilo que é certo mesmo, sabe? E tem um detalhe nisso aí, né? Porque a gente vai lá e faz a perícia, né? Não, e tem que ser feito até para justificar o pagamento. Esse entendeu? negócio de indenização, eu tenho um caso tão simples, de garagem. A gente estava fazendo a pintura de um apartamento, de um prédio, e não tinha nada com a garagem, subsolo, né? E o pessoal fazendo fachada. Mas dava um vento, e quando o pessoal pegava na fachada do lado esquerdo, a garagem era embaixo. Então esse vento entrava e levava um pouco da fuligem do lixamento da fachada. E aí cobriu alguns carros, aí algumas pessoas reclamaram, e uma moradora foi lá e reclamou severamente. Aí a síndica pediu, já estava fiscalizando a obra, dá uma olhada lá no carro dela, porque a gente tem que indenizar, porque, né, o condomínio tem que agir, certíssima a síndica. Só que se chegava lá para olhar o carro, a poeira não tinha nada a ver com a poeira comum de todos. A dela era especial, e ela tinha razão de estar chateada, mas não tinha a ver com a obra, entendeu? E aí a gente fez a notificação cirurgicamente, explicando. A moradora questionou, a gente teve que fazer uma tabelinha de dados, explicar para ela, a cor da pintura era mais branca, né? Mais ali para o lado de camurça, e a poeira que ela estava reclamando era mais avermelhada. Provavelmente ela pegou uma tinta na rua, entendeu? Umas manchas ficaram no carro dela. Mas ela primeiramente já jogou para o síndico e falou o que aconteceu na garagem. Condomínio, sempre Por quê? assim. Porque ela veio da rua à noite, ela não viu que essa sujeira pegou no carro dela ali, e ficou um aspecto realmente de mancha. Só que a poeira só grudou em cima dessa mancha que ela já tinha, que ela trouxe da rua, era um tipo de um óleo. E aí a gente teve que mostrar para ela que aquele tipo de mancha, por poeira de assentamento, ela não forma naquelas ciclos de manchas redondinhas. A poeira vai de uma forma geral, contínua, né? Contínua ali, comum para todo mundo. Então o carro dela era a única excentricidade. Puxando o assunto da infiltração aí dos reservatórios, né, do último pavimento, vai comunicar por meios oficiais. Por quê, pessoal? A gente que dá assistência para o condomínio vive um pouco da realidade do síndico. Você imagina um prédio que tem 535 unidades, como a gente tem uma aqui em Águas Claras. Como é que o síndico vai atender todo mundo no WhatsApp? Não tem condições. A gente orienta no curso, inclusive o síndico tem um horário, né, para responder. Responder o WhatsApp entre 9 e 10 da manhã, por conveniência, mas a obrigação dele é responder na parte da manhã os e-mails, as notificações. Então a gente organiza bastante a agenda do síndico. E ali no meio oficial, você ajuda o síndico, por quê? Porque você foi lá e respeitou o sistema. Por mais que você ache que a infiltração no seu teto é uma emergência, para a gente da parte técnica não é. Se levar para o tribunal, para o doutor e falar, tem uma emergência. E qual a emergência? Era urgente. O síndico contratou a obra urgente. O que era? Estava pingando em cima do guarda-roupa. Não vai considerar urgente. Não vai mudar o tipo da obra porque você está muito ansioso, entendeu? Até tem que ser organizado mesmo para fazer bem feito. Até porque tem obra de infiltração que você, dependendo do período, por exemplo, nessas chuvas aqui em Brasília, está tendo muita infiltração proveniente da área comum. Nem me fala. E aí o que acontece? Nem me fala. Os próprios engenheiros orientam que no período de chuva não dá para fazer. Por que isso? Porque o risco da obra, às vezes, é muito maior do que o problema que está acontecendo, né? E aí eu falo sempre, pessoal, olha, se o condomínio tem um padrão de comunicação, a primeira coisa que você faz, segue ele. Porque eu acordei 3 da manhã para o vazamento, tá aqui a foto, tá aqui o vídeo. Manda um e-mail 3 da manhã, vai ficar registrado o horário lá. Pode mandar um WhatsApp para o síndico, não precisa se ligar para o síndico de madrugada para falar de um pingo no telhado, sabe? É normal. E sobre a reparação, igual a doutora falou, eu já tive perícias que o condomínio foi lá, reparou, mas a síndica às vezes estava um pouco truncada, tem essa questão de amimosidade, né, de como é que fala, oposição no condomínio, e aí a síndica não queria pintar de jeito nenhum.
Entenda bem, você que está tendo vazamento aí, que é proveniente do condomínio ou do outro morador, aquele ralinho do banheiro que vaza, quando você cuida do seu ralo, você tem que cuidar do problema por um todo. Está errado, doutora? Não. O direito fala que a reparação do dano é tudo que foi prejuízo. E as outras alegações têm que ser comprovadas, concordam? Só traduzindo o que ele falou, porque é um programa popular. Ele falou o seguinte: se você arrumou o seu ralo, você tem que arrumar o teto de baixo. O de gesso. Gente, o gesso é o mais barato. Eu sei que ninguém gosta de mexer com forro de gesso, porque o gesso, ele incomoda, né? Ele faz bagunça, ele suja. É chato. Mas entenda, é só pó de gesso. Entendeu? Um pano não resolve, mas normalmente 3, 4 paninhos já resolve ali, tá tranquilo. Primeira coisa, você abre o forro. Em vez de você ficar furando, caçando, chifre na cabeça do cavalo, vai no forro. E ali no forro você abre, você tem uma visão melhor, você consegue identificar. Quando a gente tem dúvida, a gente faz uma coloração na água, né? Um reservatório menor, vai monitorando ali, porque o pessoal precisa entender o seguinte, é um sistema. Às vezes você tem certeza que está vazando do reservatório e não tem nada a ver, é uma telha quebrada. É verdade. Às vezes é uma falha na manta da É uma falha na manta que venceu. Você dá uma orientação para o condomínio e fala assim, ó, tem que fazer a revisão da manta 3 em 3 anos, para você evitar problemas. Aí a pessoa, não, ano que vem a gente faz. Só que já está com 3. É batata. 6 meses depois... É o problema, né? Infiltra. Aí vaza no Natal. É a cultura do repressivo e não do preventivo. Exatamente. E a gente sempre fala que o preventivo ele é mais barato, evita desgaste. E preserva o patrimônio. E não tem confusão. E psicologicamente mais saudável. Psicologicamente mais saudável. Muito. Nossa, nem tem comparação. Tem um problema também, Thiago, que eu vejo muito em condomínio, mas é de comportamento das pessoas. Às vezes a pessoa não tem problema. Tá muito com a cabeça vazia, ele arruma um problemão por um detalhe que era mais fácil ele... Se nem existe, não. Isso não é domínio, que isso, Diogo? É o famoso cria casa. Então não crie casa. Na engenharia, lá no condomínio, a gente vai no detalhe, na prática, busca a solução mais simples. Gente, Steve Jobs, né? O sucesso do mundo, a Apple. Pô, Steve Jobs vai pelo mais simples. O mais simples que resolve é o melhor de todos. Sabe qual é o mais simples, doutor? Prevenção. Reservatório não tem por que estar vazando se forem feitas as revisões. Vai lavar uma vez por ano, vai fazer uma revitalização de impermeabilização a cada 3. E não é para fazer a revitalização, você que está aí síndico, só porque está ruim. Você vai fazer a revitalização porque venceu o prazo. Mais ou menos assim, teu pneu, você vai viajar, o pneu tem aquela marquinha de desgaste, ali não é o ponto indicando trocar, você viaja ou você troca o pneu para viajar? Está com sua família no carro. Você troca o pneu para viajar, certo? O reservatório, as manutenções, a mesma coisa. Tem um período para cada uma nas normas. É só você seguir o protocolo aí, padrão, que dá tudo certo. É isso aí. Inteligência Condominial, a revolução dos condomínios. Vem pra cá que o papo é muito bacana. Mandar um abraço para a amiga Franciele, que mandou a pergunta. Próxima pergunta, que nosso plantão tira dúvida. Lembrando, manda a pergunta para o inteligenciacondominial@gmail.com. É do meu amigo André. Isso aqui é polêmica. Vamos lá, ó. O título é Doutora Posse, Convocação e Procuração. E aí ele relata. Novo morador financiou seu imóvel. Com ele tem a posse e não a propriedade. Favor esclarecer. Primeiro, para efeito de cadastro, deve apresentar o contrato de hipoteca ou de alienação judiciária do outro documento. Segundo, a convocação para a Assembleia deve ser enviada para o financiador ou para ele. E terceira, ele pode passar procuração para alguém representá-lo em Assembleia, doutor? E aí? Vamos lá, são muitas perguntas, né? Todas de xadrez, né? Ele te fez um xadrez aí agora. Fez um xadrez. Mas assim, não é uma questão tão complexa quanto ela parece ser. A gente tem que verificar, porque ele falou questão de alienação. Alienação é financiamento. Geralmente, essas certidões de ônus, ela vem gravado como o credor, a financeira. Mas tem o nome da pessoa que está adquirindo. É aquela pessoa que vai pagar aquele valor. Então, legitimamente, é ela que vai oferecer a procuração, conceder a procuração, é ela que vai estar lá no registro do condomínio. E não financiador. Não financiador. Então, a primeira coisa é analisar a certidão de ônus. Porque provavelmente vai estar lá gravado isso. Por quê? Porque se ele inadimplir o contrato de financiamento, fica mais fácil para a financeira fazer a restituição daquele imóvel. Isso. Então, tá na certidão de ônus, não tá difícil, verifica, tá o nome da pessoa lá, tá tudo certo. É ela que vai conceder a procuração, porque ela tem o direito de representação, e é ela que vai figurar lá como responsável. E momentaneamente ele é dono do imóvel, né? Não, ele é dono do imóvel. Ele só não terminou de pagar. A questão é só a seguinte, ele tem uma expectativa de direito de que quando ele quite aquele imóvel, ele seja
o proprietário do referido bem. Por isso que, por exemplo, quando a gente entra com uma ação de execução de cota condominial e você deve a sua... Você tem lá um financiamento, eu vou pedir a penhora dos direitos aquisitivos seus. Por quê? Porque, por exemplo, você pagou 70% do seu financiamento. Você é dono de 70% da expectativa de direito daquela unidade. Então, eu vou fazer o leilão, eu vou pagar a financeira o que você deve e dos 70% ali você vai receber o que sobrar. Entende? Eu retiro o débito condominial, dou para a parte da financeira o que você deve e o que sobra é o proprietário que paga as parcelas. Eu quero aprender mais um pouco. Quer falar? Quero falar um negócio seguinte, que é o seguinte. Eu trabalhei muitos anos com a parte imobiliária, né? Fiz gestão imobiliária e tal, que é o primeiro curso da Unieuro aqui em Brasília. O que acontece? Essa questão da propriedade, ela não é só direito, né? A gente falou de direito, mas o cara que assina o contrato lá de financiamento, normalmente, ele assume todas as obrigações legais de zeladoria do imóvel. Responsabilidade de uso, dano, tudo ele... Inclusive tem casos que já vem com seguro. É, né? Porque ele é o proprietário, ele é o proprietário, ele está lá... Ele só está devendo para o banco. Agora, então... ninguém tem a ver nada com a dívida dele. O lance da certidão de ônus, de registro, mostra que ele não é proprietário sozinho, que ele está pagando. Mas a partir do momento que ele está em dias, ele está cumprindo o contrato, ele está no direito 100% de proprietário. Ele paga a taxa extra normal... Né, faz tudo vinculado ao bem, ele faz tudo normal. E a questão da procuração é como a doutora falou, se ele tem a certidão de ônus, vai passar uma procuração para votar em assembleia, é direito dele. É obrigação dele. Duas coisas que eu quero levantar aqui que é importante, que eu acho. Primeira, edital de convocação. Como é que o síndico deve distribuir esse edital? Tiago, 90% não, 100% das convenções estão previsionadas a forma de divulgação do edital. Geralmente é por plataforma, caixa de correio, enfim. Algumas convenções antigas previam formas que hoje elas não são execuíveis. Não tem como eu mandar a carta registrada de todos os editais de convocação. É humanamente impossível. Então, ele tem que tomar cuidado com o princípio da publicidade. Qual seja, manter um cadastro atualizado, fazer a divulgação por e-mail, se puder colocar nas caixinhas de correio por uma questão de excesso, coloque. Se quiser colocar o seu porteiro para ir de porta em porta entregando para os moradores o edital e assinando uma lista de recebimento, pode ser feito. Mas hoje em dia está muito tranquilo essa questão do envio por e-mail. Por quê? A ausência de publicidade adequada, ela é uma cláusula de nulidade da deliberação assemblear. Então, tem que tomar muito cuidado. Agora, se o condomínio tomou as prerrogativas e fez a publicação da forma correta, a gente não vai ter problema com esse edital de convocação. Cumpriu o rito, né, doutora? Assim fala, né? Exatamente. Se o síndico cumpriu o rito, é amigo da convenção do regimento interno... Mas tem convenções que são inexequíveis, né? Tem coisa que não Aí tem que chamar a doutora para atualizar. Gente, você está no condomínio, tem 20 anos a convenção. Será que não mudou? Direito é dinâmica, engenharia é dinâmica, saúde, vocês viram aí com pandemia, comportamento social dinâmico. Sua convenção tem 20 anos. Faz uma forcinha. Chama a doutora aqui, ó, manda mensagem para nós e vai atualizar sua convenção, pelo amor de Deus. E é muito ruim, Tiago, um gestor trabalhar com uma convenção arcaica. Fora do princípio social. Você é síndico, eu também sou síndica, a gente passa por isso, não tem jeito. Se a gente tem um instrumento, um regulamento interno que não dá formas da gente trabalhar e de manter o mínimo, porque eu digo que a convenção é o mínimo de ordem, porque assim, muita coisa deveria passar pelo bom senso, mas infelizmente não é assim que funciona. Então assim, trabalha com um instrumento que seja compatível com a massa condominial que você administra. Isso. Atualiza, vale a pena. E por que eu tô falando, fiz essa pergunta? Porque, igual você falou, tem muita gente que fala, vou anular a Assembleia. Gente, o juiz não quer saber o que tá falando lá, não. Ele quer saber o rito. O rito, a forma. Se foi seguido o rito, ok. Né? Se foi o texto edital, foi claro. Se naquela ata os assuntos foram pertinentes que está no edital. Se os quórums foram exatamente. corretos. Então, assim, eu falo de experiência própria. Várias vezes o cara vai entra, fica à vontade. Então, assim, é batata. Seguir o rito, cara, dificilmente tem problema. Forma. Exatamente. Né? Outra coisa importante que eu quero falar sobre isso, que é algo que é polêmico em condomínio, eu acho que é muito difícil mudar. Né? Mas eu queria ver a sua opinião, o que você acha sobre isso. As procurações. Quantos o cara chega com 10 procuração, 20 procuração, 30 procuração? Você não acha que isso, doutora, é um contrário à democracia? Tiago, porque perde a graça, né? Eu acho que isso desprestigia as pessoas que estão ali no ambiente. Eu, particularmente, é uma coisa particular minha, Priscila.
Eu não acho que isso seja legal. Geralmente, quando eu faço a atualização de convenção, uma sugestão que eu sempre proponho para o condomínio, para os condôminos, é que faça uma limitação. De repente, cada unidade representa até mais 3 unidades. Para quê? Para você dar uma balanceada. Por quê? Você tem que prestigiar quem estava presente. Aí eu já cheguei em assembleia que o cara chegou com 50 procurações debaixo do braço, e aí você olha assim, tem 30 pessoas ali. O cara sozinho, ele define toda a assembleia. Você já viu, doutora? O cara, é justo, doutora, sabe? Eu já vi o cara com 200. Que era um imóvel, era imóveis financiados, não tinha entregue boa parte, né? Então, assim, e foi engraçado que na assembleia o pessoal falou assim: não tem nem graça, vou embora. Porque desestimula. O que o cara quer aqui. Social. E assim, na época era legal porque assim, a comunidade queria evoluir o empreendimento, melhorar. Sim. Só que o pessoal da financeira não queria, porque tinha mais quantidade e ia pagar mais taxa extra, né? Sim. Então, deixa quieto aqui, ó. E aí aquela comunidade não evoluía por causa disso, sabe? Mas, Thiago, atualmente eu tenho notado um comportamento diferente, pelo menos aqui em Brasília, nos empreendimentos que eu estou tendo a chance de acompanhar desde a Assembleia de Implantação, eu estou achando que as construtoras elas estão um pouco menos agressivas nesse ponto. Elas têm hora que elas até se abstêm de votar em determinadas questões, entendeu? Então, assim, eu acho que tudo é muito dosado, mas essa limitação de procuração, eu acho que ela é saudável. E outra coisa importante, gente, ó, já que é permitido, né, não é proibido, ok, toma cuidado, porque muita gente que quer, na hora da votação, quer impedir o cara de utilizar esse benefício. Tem que ser antes de 24 horas, tem que estar em cartório, não sei o quê. Lembre-se, na convenção fala, todos os critérios tem que ser. A forma da procuração. Porque muita gente queria coisa ali para outro não participar da votação ou para algo não passar que não é de interesse da pessoa. Né, doutora? Assim, essa questão de você colocar algumas travas excessivas, eu acho que é uma questão de preservação do patrimônio comum. Mas tem que estar na convenção, né? Exatamente. Por exemplo, agora a gente está tendo a oportunidade de fazer algumas convenções novas. E a gente sempre conversa com a massa condominial. Olha, a gente acha interessante que as procurações elas tenham firma reconhecida ou as que tenham assinatura digital, que seja possível atestar a lisura daquela assinatura, a autenticidade dela. Mas por que isso, Priscila? Porque eu já vi condomínio com assinaturas aleatórias, pessoas que assinaram as procurações, otorgaram procurações que não tinham poderes. Por quê? Porque não tinha exigência de firma reconhecida. E essa obscuridade no instrumento normativo interno do condomínio, ela pode gerar margem para aquela pessoa mal intencionada conseguir dar um desdobramento diferente para a Assembleia. Então, assim, o excesso não é para travar, não é para deixar engessado, é simplesmente para dar lisura. É igual aqueles tokens de votação. Acho que você já teve a oportunidade, algumas contabilidades têm, né? O token de votação. Vamos lá, quem que é a opção 1, 2, 3? Mas, assim, votos auditáveis. Exatamente. São auditáveis. Você pode verificar se de fato aquilo ali confere. O cara vota 4 vezes no controle. Eu já fui fazer uma auditoria numa empresa, eu fui contratada por um grupo de moradores, não foi nem um condomínio, Thiago, para eu ir numa administradora de condomínio para fazer a verificação dessa votação. Na hora que a gente foi fazer a apuração da planilha da fração ideal, a gente verificou que por um erro de digitação, e eu nem falo má fé nem nada disso, foi um erro mesmo. Um erro de digitação em uma determinada unidade gerou uma diferença de 12 votos. Só que quando a gente desconsiderou isso, ainda ficou um voto de diferença e manteve o resultado. Mas foi verdade. Mas aconteceu, né? E isso é ruim. Isso é muito ruim. Mas porque era auditável, a gente conseguiu entender o erro. Então, assim, tem que tomar cuidado. E agora sim, agora uma coisa interessante que você falou e é importante. Tem uns condomínios que eu entrei, inclusive, por último agora, eu ganhei por um voto. Só que na primeira contagem deu empate. E aí teria que chamar outra assembleia e tal. E a gente fez a contagem, a gente viu que uma pessoa votou, o casal da unidade votou. E computou 2 vezes. E aí foi explicar, tá, beleza, mas sim, ainda questão de credibilidade. Mas eu acho que está na hora das administradoras pensarem no mecanismo que seja mais coerente para isso. Primeiro, coerência de quê? De exatamente o que você está falando. De votar, que tem que ser votado, quem pode votar, primeiro. E segunda coisa que eu acho que é importante, e aí fica um insight para quem é sim administradora, dar aquele lance do voto secreto. Porque tem muita gente que tem medo de votar porque vou ver você amanhã. Então tem medo da pessoa contra, né? E não vota contrário. Porque eu acho que quando você faz isso, parece que a comunidade ela expressa da forma mais que ela quer de verdade. Você entendeu? Pelo menos é que eu percebo.
Eu gosto muito, Thiago, e eu acho que foi uma inovação assim fantástica para o setor condominial, esses tokens de votação. Bem legal mesmo. Um que você já lima ali o condômino inadimplente, ele não já vai não receber entrega, né? Verdade. o token, não tem uma exposição, ele vai poder falar, se manifestar, mas ele não vai ter o token de votação. Cada um vota conforme o seu convencimento. Se restar alguma dúvida, a gente consegue auditar. Isso. É muito melhor do que pegar lá e vota, às vezes, com fração ideal, porque tem muita gente que consta fração ideal na convenção e quando você vai ver as assembleias, todo mundo vota por unidade. Vota por unidade. O que é um erro danado e que severo. dá margem para impugnação de ata. Então, assim, o token de votação, ele é, para mim, hoje, quase que essencial. Calcula tudo, né, na você pegar, assim, 50 procurações, aí você vai lá e escreve na plaquinha, 50 procurações, aí a pessoa levanta a plaquinha. Aí o outro recebe cartãozinho, aí são 10, 15 cartãozinhos, você tem que ficar contando de forma orgânica. Tem condomínio que não dá mais para seguir com esse método, entendeu? Já está obsoleto. Então, assim, procurar empresas que sejam compatíveis. Falando das procurações, né? Hoje você tem tanta tecnologia tão baratinho, né? Dá para fazer uma força para você defender a democracia lá do seu condomínio, o direito de voto de todo mundo. É uma obrigação do síndico. Mas fazer uma conferência, ter certeza de que estão votando ali. Eu acho que esse negócio de voto que você não consegue auditar, isso é coisa de muito antigamente, né? Hoje, com tanta tecnologia, com tudo isso aí, você consegue fazer. Outra coisa que eu ia comentar, que vocês estavam falando ali, é sobre a questão das procurações. Hoje, você entra no SOGOV, todo cidadão brasileiro CPF ativo, ele entra no SOGOV, documentinho do outro, sobe o documento, assina e vai embora. Né? O síndico, se tiver um pouco de dificuldade na sua comunidade de explicar isso, você pode montar um workshop, tem do próprio governo os vídeos mostrando, como a doutora falou, a questão de você trazer uma comunicação mais proximal e entender que o síndico está ali numa função. Por mais que ele tenha uma predileção para um lado de opiniões ou para o outro lado de opiniões, ele precisa seguir um processo saudável, entende? Como ela fez a auditoria, por um voto manteve-se o resultado. Mas você concorda que por um voto alterava-se o resultado? É verdade. E era uma diferença de 12. É isso. Virou a diferença. Então, entendeu? assim, é mais um motivo para você que é síndico aí entender o seguinte, tanto para a engenharia como para o direito, e principalmente para a sua gestão, se a sua convenção não determinar as formas que acompanham a dinâmica da sua sociedade, você vai ter sempre problemas que já não existem mais para quem fez. Você vai ficar sofrendo com um problema porque não tem a coragem de se dispor a resolver, né? Que é atualizar a sua convenção, falar com a administradora, gastar um pouquinho a mais, que seja R$100, R$150 a mais, para ter uma votação auditável, um sistema que tem um software que mostra quem votou por unidade, conferir essa questão, tudo é programável. A questão se é unidade ou se é por cota, né? Como é que é? Fração ideal, entendeu? Eu tenho um condomínio aqui no Núcleo Bandeirante em Brasília, que o prédio foi construído de uma forma que ele tem 46 unidades. E é tudo pequenininho, tipo 42 metros, 45 metros. O maior, o grandão, o 3/4 é 55 metros. Ou seja, são apartamentos pequenos, não tem elevador. Então eles sofrem muito. Por quê? Tem um proprietário que fez parte da construção na época, se eu não me engano, tinha uma fração do lote, 40 anos atrás, e que ele tem uma loja que é 25% do prédio sozinho. Mas aí é Você aquela. Entendeu? Olha só. Ele paga mais caro sobre tudo, imposto e tal. Obra, ele paga 25% da obra sozinho. Vai fazer fachada agora. Mas ele também arrasta 25% dos votos, entendeu? E aí, se você não tiver como conferir isso, ele vota, os outros são insignificantes. Mas aí você tem uma premissa dessa, do jeito que ele tem uma obrigação, ele tem um direito. Sim. Agora, o ideal é que seja feito um movimento dentro do empreendimento para conclamar os outros 75%, que são a maioria, a se fazer presente. Exatamente. Para poder ajudar nos contornos. As pessoas não podem se valer da sua omissão para isso subsidiar a reclamação. É muito fácil. Errado, né? É muito fácil sentar e ficar apontando o síndico não faz isso, o síndico não faz isso, o síndico não faz isso. Entendeu? Tira, pô. Mas a síndica contratou uma obra. Eu já acho que eu já sei até que condomínio é esse. A síndica, mal assessorada de direito de todas as formas, um coração do tamanho do mundo, pouco treinamento. Síndico, função de síndico é para quem quer aprender a gerir pessoas, patrimônio, legislação, está disponível. Tá? Não adianta você assumir a sindicatura e achar que você não vai trabalhar de 2, 3 horas por dia.
porque vão te ligar 10 horas da noite, 11 horas da noite, de tudo quanto é horário. Por quê? Porque não está tendo aquele trabalho que você tem que ter. Você não tem 2 horas por dia para ficar exclusivo cuidando do condomínio. A gente ensina no nosso Por isso método. você tem que ter organização, Exatamente. que dá para fazer. É uma das primeiras matérias que a gente ensina no nosso método. A síndica tem dificuldade de organizar a vida pessoal, nas mamães ainda, né? Nunca vai dar prioridade para o condomínio diante do filho. Não, se eu não tiver uma agenda... Não, calma aí, doutora. Você não pode me trazer a sua experiência como advogada, gestora, empresária, mãe e síndica, que você tem um aparato, uma visão diferente. Tanto que você está aqui no programa especializado. Agora, você que está mais recente na sindicatura, que não tem treinamento para isso, você precisa buscar conhecimento nessa área. Usa aqui o canal, tem outros canais também, né, que o próprio Thiago faz de inteligência emocional. Precisa organizar a sua forma de trabalho. Você viu tanto que nós falamos de forma? No direito é a forma, não é só o objeto. A forma do objeto interessa. É passivo de indenização, a forma de indenização, a forma de tratamento dos vícios, o formato que você usa é importante. Entenda uma coisa, você lembra na pandemia, o tanto que foi difícil, o pessoal queria fazer assembleia, aí não podia reunir, aí a justiça veio e falou, assembleia de 30 dias aberta, 15 dias aberta, assembleia online, não foi assim? Tanto que virou uma realidade legislativa, às vezes você está aí no seu condomínio passando uma dificuldade porque você não foi atrás de um advogado para atualizar sua convenção, porque você está tentando resolver o problema do mundo e você não é síndico para isso, é síndico para organizar, ter a certeza da transparência. Você é um gestor, você não tem que ficar executando o tempo todo, você tem que contratar pessoas para executar, é impossível humanamente. Você que é síndico num prédio de 80 apartamentos, dá conta de 80 opiniões diferentes, da estrutura completa, subsolo, rede, incêndio, combate a incêndio. A gente sempre fala com o Thiago aqui, contrate consultorias, chame. Acabamos de conversar aqui nos bastidores do podcast sobre o quê? Previsão orçamentária. Vai fazer de novo a sua previsão orçamentária sem colocar assessoria técnica. Assessoria técnica de advocacia e engenharia é o básico, é o mínimo que você precisa. Se o seu condomínio é popular, se ele é pequeno, se ele é grande, você precisa ter uma verba anual para fazer consultorias, porque você não é especialista em tudo. Então tem que ter essa consciência. E nem precisa ser. Exato. Às vezes você encontra alguns entraves, você não consegue fazer a atualização de uma convenção. Sim. Mas se você for bem assessorado tecnicamente, você consegue multar, notificar, advertir aquele condomínio com base nas leis complementares. Exatamente. E eu vou dar uma de advogado, mas você precisa ter um especialista da área condominial. Eu vou dar uma de advogado para você. Olha, surgem novas leis, as leis atuais mudam, altera-se leis, tem súmula, tem um monte de coisa que você não vai conseguir acompanhar com a sua convenção. Mas se você tiver uma convenção que está 15 anos atrás, pelo amor de Deus, bota o primeiro assunto em toda a assembleia, enche o saco do cara, enche o saco da comunidade, tem que atualizar a convenção. Previsão orçamentária faz 3 orçamentos de advogado, você precisa atualizar a convenção. Quanto é? 2.000, 3.500, você vai encontrar com o tipo, né? É lógico que tem padrões de qualidade, tem gente que cobra caro e não tem qualidade boa, tem gente que tem uma qualidade muito boa e não cobra tão caro. Busque ter o conhecimento, eu preciso atualizar a minha convenção. Por quê? A sociedade atualiza princípios. Vou dar um exemplo para você. Quando criou a convenção 15 anos atrás, tinha espaço PET? Tinha necessidade de PET? Não tinha. Quando criou a convenção 15 anos atrás, tinha alguma observação sobre as regras LGBTQIA+, né? Não tem. Então, você tem que fazer o quê? Modernizar a sua legislação de acordo com o ambiente que você vive, dinâmico, atualizado. Não adianta você ficar com a convenção antiga, tem dificuldade para atualizar, a convenção nunca vai sobrepor a legislação. Agora, eu só quero fazer um adendo aqui que é bacana, um adendo, lembrando, tripé, gente, né? Código Civil, leis complementares, depois convenção. Isso. Então a doutora falou, a gente pode sim, já chega muito gente fala assim, minha não fala sobre cigarro, mas tem uma lei que fala sobre isso. Exato. Tá, porque aquela convenção, ela não é maior que outras leis. Então, assim, lógico, tendo um profissional que vai te orientar, aí é a forma. Como você vai fazer, como é que você vai utilizar, qual o artigo. Outra coisa importante, gente, ontem quero mandar um abraço para a amiga Lidiane, uma síndica maravilhosa do BH, ele falou sobre isso, né? Eu acho que o síndico tem que começar a escolher melhor os locais que ele quer trabalhar. Vou repetir, é sobre escolher. Porque às vezes você entra no condomínio, igual esse aí, sabe que é problema, vai dar problema para você. E aí você vai ficar doente, você não vai conseguir ser uma boa mãe. Careca. Não vai conseguir ter um bom relacionamento, vai ter saúde mental. A gente tem que começar a ter esse olhar. Não é sobre grana. Dinheiro você conquista. Sobre sustentabilidade. Então, assim, eu acho que aí o síndico tem que começar. Por isso que eu bato nessa tecla e vou morrer falando. Gente, inteligência emocional.
Não se fala isso em evento, não se fala isso em podcast, tem que falar mais, gente, porque o maior diferencial é o quê? A sua inteligência emocional. Se eu tenho inteligência emocional, eu vou compreender o seguinte, que esse condomínio é um condomínio legal. Ou qual a melhor forma eu vou utilizar para poder chegar naquele objetivo, né, doutora? Até porque muita gente já chega com uma opinião muito formada e por mais que você tenha toda uma argumentação técnica num caminho diverso daquele posicionamento, a pessoa ela não quer entender o que você está falando. Sim. Então não adianta discutir. Quando eu começo a ver muita discussão dentro de uma assembleia, abre logo para votação. Vou dar um bisu para vocês. Tá tendo muita confusão. Gente, peraí, vamos puxar essa questão aqui, vamos votar? Pronto, porque aí ali encerra. Porque às vezes uma pessoa que tem uma posição muito adversa, ela quer o jeito dela, né? Ela quer o coletivo, quer o interesse dela. E basta para desandar tudo. Não, e ela quer impor que aquilo ali nem seja objeto de votação, porque ela entende que não é. Por mais que 90% que esteja ali presente entende que sim. Então acaba a discussão. Gente, vamos para a votação, vamos dar um Aí tem uma coisa que é bacana. Vou ensinar para vocês aqui uma coisa bacana que eu aprendi com o Axis. Quando uma pessoa tem um cara que não adianta você convencer ele a nada, porque ele não quer ser convencido. Não. Então quando for assim, você fala, interessante ponto de vista. Pronto. Entende seu ponto de vista. Tem outra. Você fala assim, quando você fala isso, o que você quer que eu perceba? O que você quer que eu pense? Mas a questão... Porque normalmente você já respondeu, né? Mas tem um detalhe. Mas é uma questão que a doutora está falando, assim, a gente tem que entender que a Assembleia é objetividade. Sim, é isso. Ou seja, se o cara para falar 1000 coisas, o que adianta ele falar 1000 coisas? Vamos votar. O que vai expressar é votação. Pessoal, exatamente. Aí o que é ruim? Se você não sabe fazer a condução numa Assembleia, você torna maçante, as pessoas começam a ir embora, você perde o público, e aí você, gestor, que precisa daquela Assembleia para poder seguir, para dizer que você está fazendo um bom trabalho como síndico profissional, ou você morador que está fazendo uma valorização patrimonial sua, você vai perder seus aliados, porque as pessoas não querem ficar perdendo tempo ali na Assembleia para poder ouvir críticas que não são construtivas. Afinal, na Assembleia não está escrito debate no edital. Quando está escrito debate, você já vai preparado. Está escrito votação dos temas. Aí vai ter lá 2, 3, 4 opções e você vota. Mas a gente delibera e a gente vota. Sim. Deliberar é discutir. É um debate, né? É um debate, é uma discussão. Mas você vai ficar na Assembleia debatendo? Não, você vai escutar os pontos de vista. Aqui, dica. Isso é inteligência condominial, revolução dos condomínios. Já se inscrevam no canal, compartilha, comenta. Vem pra cá que o papo é muito bacana. Mandar para os apoiadores. Cicobi DF1000, a melhor agência do Brasil. DC Condominial, meu amigo Daniel, a minha amiga Juliana, da Combate Extintores. E o pessoal da rede SPTV, meu jovem. Toda segunda-feira, 19, 20 horas, nosso programa falando sobre condomínios. E você está no YouTube, nos ajuda aí, você que é síndico. Nossa, só fica passando, só fica observando. Não, participa. Deixa aí qual é o seu nome, qual o condomínio, qual a sua opinião e vamos seguir aqui. Você entendeu a estratégia, né? Começou a voar demais o passarinho. Falou, vamos voltar aqui, acabou. Vamos para a próxima pergunta da nossa inteligência condominial. Essa aqui é muito boa, essa aqui é ótima. Meu amigo Luciano, né? Vamos para mandar a pergunta para o inteligenciacondominial@gmail.com. Vamos lá, ó. O título é Colocar o botijão de gás do lado de fora do condomínio. Meu Deus. Olha o relato, né? Sou síndico. Respira, gente, ó. Sou síndico de um prédio que não tem sistema de gás canalizado. Ok, beleza. Todas as unidades usam o botijão dentro da cozinha. Porém, o morador que mora no térreo resolveu colocar o botijão do lado de fora do apartamento para ganhar mais espaço na cozinha. Eu achei errado, pois acho que o botijão ficou na área comum e do lado de outros apartamentos. O botijão usa mangueira comum e sem proteção nenhuma. Como devo proceder, já que o morador adora ter grandes ideias e se acha perseguido quando questionado? Doutora Priscila? Genial a ideia dele. Fazer um furo na parede do prédio e colocar na área... Vou repetir. Você não ouviu o final, não? Aqui, ó. Eu vou repetir para você. Como devo proceder, já que o morador adora ter grandes ideias e se acha... ele se acha perseguido quando questionado. Nossa, ele ainda se acha perseguido. Realmente não é fácil ser esse síndico. Primeira coisa, pedir para o engenheiro fazer um laudo sobre aquela situação, caso tenha, entendeu? Mas assim,
É uma questão que está latente o que deve ser feito. É notificar o morador dando um prazo para ele regularizar e colocar dentro da área privativa dele. Área comum, o próprio nome já diz, é área comum, é pertencente à coletividade. Se todo mundo resolver colocar o botijãozinho pro lado de fora, a gente vai ter uma confusão, não vai? Fora os outros riscos que tem proibido, também. É proibido, né? Proibido. Primeiro que o imóvel dele é da parede para dentro. Ele tem direito de usar área comum no que é comum. O gás é privativo. E aquele botijão de gás gera risco para todo mundo ali fora, né? Sem contar que eu fico pensando, né? Na época que eu era menino, se eu visse um botijão de gás para fora, eu fechava o gás só para ver o cara abrir a porta e sair. A gente era menino. Ai, tá dizendo que vocês não fizeram arte? Eu fechava o botijão de gás e corria. É a mesma brincadeira. Eu mesma coisa. Eu não acho que pessoa traquina, tá vendo? Eu acho que 3 crianças saudáveis do seu condomínio vão fazer esse botijão voltar para dentro. Rapidinho, tá? Mas é o seguinte, ó, vamos falar sério. É o seguinte, pessoal, se tem um problema nos condomínios, é gás e elétrica. Esses geram os problemas severos de risco de incêndio. Inclusive, quero fazer um comentário aqui, Tiago. A Fundação 193, aqui de Brasília, está fazendo um programa de conhecimento, de distribuição de conhecimento para as pessoas dentro dos condomínios, para criar meio que pessoas que entendam mais de combate ao incêndio, para servirem de totens, de guias dentro das comunidades. É uma iniciativa aqui de Águas Claras, Brasília, para diminuir o foco de incêndio. Nós tivemos uma sequência de incêndios aí, né? Águas Claras em pouco espaço de tempo, e não é brincadeira. Por mais simples que seja um incêndio, pessoal, ele tendo combustível, ele se torna pesadíssimo. Tem uma frase nos bombeiros que é o seguinte: nenhum incêndio começa grande. Você nunca vê começou grandão, não existe. Ele começa com um foco pequeno e aí ele toma, né, demanda. Uma situação do botijão de gás, por exemplo, numa situação de incêndio, que não seja do botijão, mas só dele estar na área comum, ele já está no mapa de fuga, na rota de fuga, que é uma coisa que é aprovada pelo projeto de combate a incêndio. Então entenda aí, síndico, sabe aquela circulação do seu corredor? Vamos lá, uma microaula de circulação no condomínio. Toda a área comum do condomínio só foi aprovada no Corpo de Bombeiros, tirou o alvará e você pôde tomar posse do seu imóvel com habites, depois que o bombeiro aprovou a rota de fuga. Então ele estuda o formato da edificação, as entradas de ar, as passagens, que é o seu corredor, aquele corredor, você sai do apartamento e vai para o elevador, ali não é só para você ir do elevador para cá. Ele foi feito para dar espaço de combate a incêndio para uma demanda de pessoas naquele local conseguir abrigo. Por isso colocou plaquinha, aquilo é uma rota de fuga. Tá? Inclusive, para você que não está tão atento com a questão de obras em condomínio, a NBR 16280 ela te ensina isso lá, você pode baixar. Foi atualizada, né, a NBR, porque mudou a N170 de garantias, então mudou também várias outras normas. E aí, essa área de circulação, nós conseguimos um êxito jurídico, inclusive, de antecipação, porque o perito fez uma perícia no condomínio a pedido do juiz e viu que as cerâmicas estavam quebradas. E como eu tenho a especialização na parte de combate a incêndio aqui em Brasília, a gente sabe que o deslocamento pela NBR 9050 é no máximo meio centímetro, para você não tropeçar. Isso protege criança, protege idoso, etc. Cuidado visual muito sério, né? Então, se você tropeçar naquela rota ali e machucar, o condomínio tem que cuidar daquilo, ele tem até que indenizar você, porque a preservação da área comum é sua obrigação, síndico. Então, cerâmica quebrada, buraco, essas coisas atrapalham. Você imagina um botijão. Você imagina um botijão. Então, vou dar um conselho para você que está com botijão. Notifique o morador conforme a NBR 16280, área comum. Não pode ter nada atrapalhando a passagem. É livre circulação. Ah, mas eu coloquei o meu sapato. É suficiente para tropeçar e cair? Não pode. Isso está dando um problema. É problemático mesmo. Eu tenho condomínio que o pessoal faz a decoração do lado de fora. Mari, corta para eles que eu vou falar uma coisa que eu não poderia falar. Corta a mangueira de gás. Mas fecha o botijão antes, tá bom? Senão gera o vazamento. Ô, doutora, sabe o que me impressiona mais? É assim... Não é que me impressiona, me deixa triste, cara. É o cara fazer uma parada dessa. É uma criatividade tipo dessa, assim, né? Cara, sabe que, cara, assim, é muito falta de pensar no coletivo, cara. Porque assim, Thiago, uma plantinha no meio do condomínio, no meio do corredor, por conta da rota de fuga, ela atrapalha.
Sim. Mas é mais racional uma pessoa colocar uma plantinha porque ela quer dar uma valorizada no hall. Mas você pegar um botijão de gás e colocar na área comum, tirando toda essa parte técnica que o Diógenes ele foi cirúrgico ao falar, a questão dele simplesmente estar utilizando a área comum de modo privativo já é condição sine qua non para poder fazer a retirada. Então notifica, manda tirar imediatamente, dá um prazo curto e pronto. Não fez, contrata um profissional, realize e, dependendo de como está previsionado na sua convenção, manda a conta. É tipo de coisa, pessoal, que eu vou falar com todo carinho para vocês. A gente está debatendo aqui, conversando, e as questões são super válidas. Mas essa questão do botijão na área comum tem riscos que você não consegue calcular ainda. Vou dar um exemplo para você. Aqui no Vicente Pires, a gente foi regularizar um prédio e fazer a aprovação do projeto de combate a incêndio. Primeira coisa que o bombeiro falou, vai fazer a questão do abastecimento de gás, de fogão, essas coisas. Por indução elétrica, precisa tocar reator, precisa tocar transformador na rua e refazer o mapa elétrico. Tem que trocar toda a fiação elétrica, a demanda é outra. Sim. O que o bombeiro analisa, pessoal? Todo mundo chegou em casa, 18h30, 19h, está esquentando a janta. Todo mundo junto, dá demanda? Não. Então, o botijão P3 sugeriram. O bombeiro não aprova, não passa. E tem também nem passa um botijão por prédio. Você imagina o morador botar para fora. Outra coisa importante. Tantas variáveis que tem de porque aqui o cara fala assim, o cara tá com botijão. Gente, se eu não me engano, depois de 3 andares já tem que ser encanado já, não é? Tudo. Depois de 3 andares. População e central de gás. Depois de 3 andares tem que ser encanado. E tem que ter laudo de estanqueidade. Exatamente. Tem que ir lá e fazer. Se você vai fazer um contrato com quem fornece, lá no contrato você consegue colocar para eles emitirem regularmente, porque eles querem a distribuição. Na distribuição você vai negociar. Você vai colocar, olha, eu preciso de toda a documentação todo ano reapresentado, porque senão você tem que pagar por isso e ele fica te vendendo gás sem fazer força nenhuma. Isso influencia no seu seguro também. No seu seguro, diretamente. O laudo de estanqueidade sempre em mãos. E outra coisa importante, gente, principalmente que já falou em gás, né? Toma cuidado na hora de assinar o contratozinho, tá? Tem uns contratos lá que amarra o peão lá 20, 30 anos. Então, por isso que a gente fala, gente, ontem a gente falou muito nessa live, depois entra lá no nosso canal aqui no YouTube, quem tá assistindo pelo YouTube, né? Tem a playlist de síndico para síndico. E falando sobre isso, porque assim, gente, é aquela questão, por isso que a gente tem que dizer o seguinte, gestão é o quê? Delegar. É delegar. Se eu não preciso saber tudo, a gente falou, procura o profissional de direito, deixa ele resolver a parada de direito, deixa o cara de engenharia resolver a parada de engenharia, deixa o cara do seguro, chama o cara, a gente comenta da gente, você quer ser o cara especialista em tudo, cara. Isso. Tu não é pra isso, cara. Para de dar jeitinho. Vai fazer a parte administrativa e fazer a gestão das pessoas, que já é muita coisa. Se você fizer isso bem feito, você é 10. Você é o melhor síndico que o condomínio poderia ter. E é isso aí, vamos seguir com o nosso interno condominial, a renovação dos condomínios, porque aqui, meu jovem, aqui, condomínio é papo popular, um papo muito bacana, gostoso aqui, com os maiores especialistas de engenharia do mundo, que é do mundo, cara. Eles deu o maior vídeo lá da Suíça, do descarga lá, o pessoal ficou bravo também. E minha amiga Priscila, que é doutora lá. Sabe o que o pessoal falou nos comentários? É que você é um país de lixo, ninguém conhece nada. Mas o cara nunca foi lá pra ver, né? Vamos lá, fazer uma pergunta aqui no nosso Plantão Tira Dúvida. Lembrando pra mandar uma pergunta pro interessecondominial@gmail.com. Essa aqui também é boa, né? Essa aqui eu lembro da doutora porque ela faz churrasco e não me chama. Olha isso, olha. Só me chama pra assembleia, problema. Quando é ver que é da pepino, chama lá pra assembleia. Vamos lá. Jonathan vai fazer, olha, doutora, olha o tema. Churrasqueira em condomínio. Eita, dá treta não, vamos lá. Fala assim, ó. Aí ele descreve. Fui fazer a reserva da churrasqueira em meu condomínio. A data que solicitei tem disponível, porém o condomínio se negou em reservar, pois só é permitido reserva com 30 dias de antecedência. Isso é permitido? Tiago, se tiver previsto no regulamento interno, sim. Se o regulamento interno ele for omisso e tiver uma deliberação assemblear nesse sentido, sim. E onde é que entra empatia, doutora? A questão não é empatia. Eu conheço empreendimentos que eles solicitam pelo menos 15 dias de antecedência para poder organizar a questão da logística do espaço mesmo. Eu particularmente não acho necessário esse tempo de antecedência. Eu acho que, eu posso reservar até 30 dias antes, porque às vezes eu tenho que fazer uma intervenção naquela área gourmet, às vezes naquela churrasqueira, às vezes está tendo um problema de obstrução para sair a fumaça está retornando, eu tenho que fazer uma manutenção. Então, fazer essa limitação do lapso temporal
é muito importante para poder manter as manutenções todas em dia. Porque intercorrências podem ocorrer. E aí eu virar para você e falar assim, Thiago, você já está marcado há 60 dias aqui para fazer seu churrasco, mas a gente teve uma interferência e a gente vai precisar fazer uma manutenção no espaço. E aí ele está reservado há 60 dias. É muito pior. Entendeu? Então, isso é bem frustrante. Você limitar esse prazo para frente é interessante para você manter as manutenções. E o bom senso e a flexibilidade. É isso que eu falo agora. Poxa, se não tem nenhum impedimento, né? E tá livre, beleza. Agora, não quer dizer que o senhor tem que romper com o regimento interno. Mas cabe aí a flexibilidade, o bom senso, a inteligência condominial. Mas aí rompe ou não rompe? É isso que eu acho. Aí é aquela, tem uma deliberação ou tem uma convenção, na convenção previsto isso, aí realmente só uma nova deliberação assemblear ou alteração da convenção. Aí eu vou te contar uma história, eu quero que você faça a opinião. Você que é uma pessoa sábia na área do direito condominial. Um conselho fiscal ali queria me bater esses dias porque o morador X estava devendo a taxa ordinária e queria alugar. Aí falou, Thiago, você não pode liberar, o cara não paga o condomínio, mas faz festa. Eu falei, eu não posso impedir. É isso mesmo, doutor? Estava errado, estava certo? Estava certo. A gente não pode proibir, né, o inadimplente utilizar, né? Ó, as convenções, elas previam antigamente que o condomínio inadimplente, além de não poder votar nas deliberações assembleares, também estava cerceado o direito dele de utilização das áreas comuns. Piscina, churrasqueira, salão de festa, enfim, uma série de fatores que impediam. O Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal e há julgados também no estado de São Paulo, que já dizem que isso é causa, inclusive, de dano moral. Então, tem que ficar atento, por mais que eu entenda que é chato você ceder aquele espaço para o condomínio que não paga a sua cota condominial em dia, mas há a possibilidade de você fazer uma restrição, não é uma restrição de uso. Há uns insights que você pode ter, soluções criativas, para que pelo menos a taxa de utilização daquele espaço ele pague antes do evento. Entendeu? Então, pode? Pode. Se a sua convenção for omissa, você pode ir para uma deliberação assemblear e dizer que a utilização do espaço fica condicionado ao pagamento antecipado da utilização. Aí, fica a dica, hein, galera? É uma solução criativa para você poder, legalmente, você está amparado e você, pelo menos, faz com que aquele condomínio inadimplente ele pague alguma coisa para a utilização do espaço. Porque é uma limpeza, é uma manutenção, enfim, a utilização daquele espaço em si. Então, dá para fazer assim. Pô, bacana, hein? Entendeu aí? Bota Gostou, pra pagar né? primeiro. Gostei dessa ideia. O cara tá com o condomínio atrasado, quer usar a churrasqueira. Pagou a churrasqueira, vai usar a churrasqueira. Você não manda no dinheiro do outro, né? Agora, coisa importante. O tribunal falou, né? Ele sabe das dores. Então. E outra coisa, uma hora vai pagar, né? Vai chegar na justiça e vai pagar. Ô, Jorge, em termos de churrasqueira, cara, como é que funciona a manutenção? Que eu vejo que é um tema que quase ninguém fala sobre isso. Tem muita coisa específica de manutenção, mas quando você olha para a churrasqueira, ela é feita alvenaria, né? Tijolinho, tem vários modelos de churrasqueira de concreto e tal. O que é previsto é que você esteja com ela segura. Então, se você vê que tem trinca, que tem rachadura, essas coisas, você tem que tratar antes. Não tem exatamente um manual. Churrasqueira, Entendi. cara, eu vou te falar, eu estava fazendo uma pesquisa de marketing, tem nada a ver, né? Mas estava fazendo uma pesquisa de marketing e aí o cara queria anunciar churrasqueira. Esse cara veio em mim para fazer um projeto de churrasqueira e tal. Aí ele falou assim, pesquisa aí, doutor, churrasqueira X. Eu coloquei churrasqueira. Churrasqueira tem decoração, churrasqueira tem peça de carro, churrasqueira tem obra, churrasqueira tem de metal, tem móvel, tem... Então, quando você pesquisa churrasqueira, é um negócio que parece que a humanidade não deu muito um padrão, uma referência, sabe? Até em normas, é um negócio... Manutenção. Ele falou, não pode, tem que estar em estado de uso, vamos dizer assim, né? Entendeu? E essa questão que a doutora falou aqui, eu até queria comentar com vocês. A gente sempre faz inspeções, né? E é interessante porque a churrasqueira tem uma legislação que fala que ela não pode ter divisa com a parede encostada, nem churrasqueira, nem forno. E é lei, né? Eu fui fazer uma perícia um dia desse e peguei a legislação, tive que fazer. A gente estuda muito direito, por isso você fica me zoando que eu fiz tendo de direito, mas é porque você faz perícia, você tem que ir lá e pedir, pegar com a doutora, tirar dúvida, a gente tem que ter essa humildade. Eu tenho humildade, eu pergunto para todo mundo, eu pergunto mesmo, porque depois eu sento ali e faço a condensação das coisas. É tudo muito peculiar, tipo uma digital, né? Esse condomínio, por exemplo, ele tinha a churrasqueira colocada nos muros, é a construtora que colocou o fundo do condomínio, aí tinha aqueles chapeuzinhos e a churrasqueira toda encostada na parede. E aí, de trás do muro, o pessoal era o lote vazio. Aí, quando construiu, a parede esquentava e pipocava.
E aí o pessoal foi reclamar e teve que fazer essa perícia. Aí o condomínio me contratou para fazer a perícia, que tinha que manter a churrasqueira, mas no final a perícia é que eles tinham que mudar a churrasqueira mesmo, ou pelo menos fazer uma parede entre a outra. Então, entenda tipo bem. Isolamento Você não pode construtivo, um visto né? construtivo. Aí, a parede colada, a parede do vizinho, se você colocar o forno, a churrasqueira aqui é contra a lei. Por quê? Você esquenta essa parede aqui e a sua criança está brincando no quintal, não tem menor, nem um adulto tem noção. Você tem, como é que você sabe que a parede está quente? Depois que você queima. É verdade. Né? Ou você esquenta e está morno, ou já fica um pedaço do couro ali grudado. Uma criança, por exemplo, que encosta, já viu criança, bota o rostinho na parede, está brincando, dá beijinho, bota a mão, põe as costinhas, é severo, os danos são severos, porque está extremamente quente, você não tem um sinal natural para os nossos instintos descobrirem, perceber. Você não consegue identificar o risco. Só Por isso quando que só tem depois que material encosta. adequado, né? Tem argamassa Aí você correta, tem os tijolos revestimento. refratários, né, que você coloca para diminuir o calor externo. Sugiro o síndico que verifique. O tijolo refratário ele é um tijolo que é como se ele fosse feito de pedra. O material é mais resistente, sabe? E ele impede que aquele calor por inteiro saia da churrasqueira e retém também que fique na churrasqueira. Então, melhora a eficiência da churrasqueira, além de evitar acidente. E se você tiver churrasqueiras encostadas no muro do vizinho, atenção você que já me chamou para colocar, saber se podia colocar a churrasqueira na varanda, fazer uma área gourmet na varanda. Não pode fazer. A fumaça sobe do seu vizinho, como a do seu cigarro, o vapor da gordura, da água, né? Você tem que passar um tubo de drenagem, a não ser que você tenha um pré-projeto que libere áreas para colocar uma churrasqueira ali, você tem uma pré-estrutura. E Mas, Jorge, a divisa. por que os caras constroem? Eu tô vendo a samambaia, eu passei, falei assim, foi até engraçado. Eu orei assim, falei, cara, isso aqui é problema, maluco. O quê? Os caras fizeram a área de lazer, a churrasqueira do lado dos apartamentos. O cara vai primeiro churrasco, vai subir aqui a fumar. Não, e tem gente que entra na justiça aqui mesmo em Águas Claras, tem um caso desse. O cara entrou na justiça para tirar a churrasqueira. Eu falei, mas quando ele comprou não tinha churrasqueira no projeto original? Ah, eu já tive problema disso. Ah, mas meu primeiro andar a fumaça sobe. Mas no primeiro andar do lado era da churrasqueira pré-existente, já por estava isso que previsto. tem um deságio. Por isso que é mais Apartamentos barato. próximos de churrasqueira, próximos de salão de festa, Piscina. ele tem um deságio natural, por conta que a perturbação ela é um pouco mais verdade, elevada. né? Sim. Ela é dentro dos limites legais, mas tem. Então não adianta depois você dizer, não pode ter a churrasqueira porque entra na minha casa. Você compra com desconto e depois cai a Tipo, indenização. igual, vou relembrar, porque foi legal. O nosso já caso, ganhei o processo caso do assim. biquíni ostensivo, né? O cara tá primeiro andar, a pessoa ficou... Já Fala não nisso, no esquece. carnaval, será que o biquíni tava ostensivo? Esse Nem pessoal tinha aí- biquíni, mano! Nem tinha biquíni! A mulher vai reclamar que a mulher tava pelada só porque era o biquíni da cor da pele, Tô velho. esperando as perguntas que virão pós o programa de carnaval. Porque nesse não deu tempo de chegar. Mas depois do carnaval vai ter muita caixinha de muita som na treta. piscina, muita treta. Muita né? treta. Cara, Thiago. vai. Ixi, mano, fala. Vamos lá para a última pergunta do nosso dia, da amiga Kátia Aparecida. Pessoal, lembrando, manda sua pergunta por inteligênciacondominial@gmail.com. Doutora, vamos lá. O tema é cobertura de garagem. Eita. Aí ele relata, ó. O condomínio apresentou um projeto de cobertura de garagem e que não foi aprovado no momento por questões financeiras. Qual condomínio passa por isso, né? Vamos lá. O projeto é uma cobertura contínua das vagas. Os moradores podem construir a sua cobertura individualmente, doutora? Tiago, eu passei, por incrível que pareça, eu passei por uma questão dessa recente em um empreendimento que eu sou assessoria jurídica, porque são 2 blocos independentes, só que a parte das vagas, elas são uma unidade, né? Formam um conjunto arquitetônico. Então, um bloco queria fazer e o outro bloco não queria fazer. E aí a Só pra ter confusão... discussão, né? Não, a confusão foi estabelecida porque um bloco que tem outra administração e outra Separado. assessoria orientou de uma forma e tanto que foi nesse gap aí que eu fui contratada nesse condomínio. E aí a gente veio para dar resolução, porque eles já estavam executando a obra. Então, o que acontece? Quando você tem empreendimentos dessa natureza, com projetos dessa natureza, o ideal é que se desenvolva de forma completa. Por quê? Porque ele vai utilizar o mesmo material, ele vai utilizar os mesmos Sim. tubos, as cores. A questão de fulano faz, ciclano não faz, há uma desvalorização patrimonial em razão da perca da identidade visual Sim, daquele sim. ambiente. E tem E outro isso detalhe desvaloriza. Completa então. Qual que é o detalhe do Direitos engenheiro? autorais de projeto de arquitetura, a depender do formato de direito de atualização É o que você do tá projeto falando, de arquitetura, a forma que ela está falando, tem que ser consultado o profissional que tem o direito sobre o projeto, principalmente projetos especiais.
Você que está com esse apartamento bonito, vista panorama, com designs exclusivos, aquele arquiteto é 3, 4 vezes mais caro do que o comum de mercado. E normalmente no contrato dele ele coloca que toda alteração do projeto de arquitetura deve ser consultada ao profissional, porque é considerado um trabalho quase que artístico. Na verdade é um trabalho artístico. Entendeu? E isso tem, inclusive tem aqui em Brasília, para preservar as originalidades, tem uma campanha do IBRAM premiando os síndicos, né? Nós já até comentamos isso aqui, premiando os síndicos que não permitem alterações na fachada. Nem para nada, não permite. Ele conserva ali como patrimônio. É porque eles não é síndico. Cara, agora eu vou mas preserva a história da cidade, né? Nesse caso aí, que não foi aprovado unicamente por uma questão financeira, hoje em dia, por exemplo, uma das plataformas aí, o Cicobi, ele consegue fazer um plano de financiamento para o condomínio, onde consiga um parcelamento que eles dê conta de passar. Ou se não, outra coisa importante, a gente não pode obrigar todo mundo, tá? Ponto, se tiver divergência. O que eu fiz no condomínio, experiência minha? A gente criou um projeto padrão, e aí cada um poderia fazer. Mas lógico que foi aprovado em assembleia, tudo organizado. Tinha que usar aquele projeto padrão. Já usou o projeto padrão e todo mundo tinha que usar a partir daquele momento. É entendeu? A forma. Mas o correto, sim, é lógico que a gente. A verdade, sim. O ideal. O ideal é todo mundo. Sabe por quê? É o que você falou. Existe um projeto da coisa. É uma valorização. A gente tem que começar a entender, gente, que tudo isso é investimento, cara. Se você vai vender um apartamento com a cobertura, tem um valor X. Só que o problema é que hoje todo mundo vê como custo. Tudo é custo, tudo é custo. A assessoria é custo. Não, gente, é investimento, cara. Valoriza o seu patrimônio. Cara, eu falo muito assim, ó, condomínio é engraçado. O pessoal não tem disposição para ir na assembleia. As melhorias de acompanhamento da modernidade, o pessoal não quer votar. A fachada quer votar reparo em vez de fazer corretamente. As manutenções quer fazer com o seu Zé em vez de fazer profissionalmente. O que você acha que vai sobrar do seu patrimônio, da história do seu prédio? 20 anos numa gestão desse jeito. E outra coisa, uma hora a conta chega. Vai ficar muito mais caro. Tem que pagar. E eu falo isso com propriedade porque eu já vi fazendo em taxa extras altíssimas, porque o problema foi muito grande. Defesa Civil chegando e falando, olha, vou ter que interditar o prédio e vou determinar a evacuação. Doutor, e aí? Eu tô assim, eu tenho um prédio aqui em Brasília que tem 63 unidades, estão fora do apartamento desde 2018, está na minha responsabilidade. Igual de São Paulo. Falar nisso, notícia de São Paulo, né, vai ser evacuado o prédio todo. Já foi. Tá? Já foi evacuado, não, mas é porque tinha uma previsão de evacuar, escorar e voltar a pessoa. Não, agora é isso. Mas não vai mais, vai ficar interditado até que a obra seja feita e dê segurança 100%. E aí, bom, manutenção não é preventiva, vale? né? Vale a pena ou não vale? Ó, esse aí está comigo 63 unidades, 2 pisos de estacionamento, a construtora errou na execução do projeto, o condomínio errou também na manutenção, mas o grande problema que eu venho explicando para essa comunidade é o seguinte, vocês não conseguem, com o seu dinheiro, acompanhar a valorização da obra. Então, começa a agir rapidamente e parcela a obra, porque ela parcelada, ela só vai ter o INCC. Fora disso, tem toda a valorização. E outro detalhe muito importante, quanto mais mausoléu, mais muquifo, mais feio ficar seu condomínio, mais tempo parado, entenda, nem você que está lá, você não quer ficar lá, você quer mudar. Tá cheio de gente querendo mudar de condomínio que a administração não consegue progredir. E não é só isso, não é só o morador, não. Isso influencia também muito para o investidor. Sim. Tudo Porque às vezes o investidor quer cruzar os braços e deixar o negócio lá achando que vai ser bom e não vai. Olha, empreendimentos bem administrados, com manutenções em dias, eles geram aluguéis mais caros. Muito melhor. Valorização do patrimônio. Exatamente. Pessoal, a massa condominial que habita fica muito melhor. Rapaz, eu fiz uma agora. Eu falo assim, eu particularmente não gosto de fazer obra, mas eu faço. Porque tem que fazer, né, não, porque dá problema. É dor de cabeça. Mas eu te falo, depois do final, eu fiz um prédio agora, que eu até falei no outro programa, né, que o pessoal falava que era o Castelo de Grayskull, né? E foi bacana no decorrer do processo. Tinha gente que passava num prédio e falou assim, esse prédio é novo, construiu agora. Exatamente. Nem viam, né? Olha, outra coisa. E aí eu fiz no final, agora eu tive a Assembleia de Reeleição, fiz, né, todo o processo, como é que antes tinha vários moradores. Porque você vê, como o prédio foi renovado, começou a ter que renovação do público. Porque foi vendido unidade. Tinha ele falar assim, caraca, Thiago, é desse jeito. Os novos moradores. Então, assim, você vê, olha que coisa bacana. E entenderam até o seu trabalho. Isso valoriza o seu trabalho também. Exatamente. Essa questão do registro, síndico, registra.
Tira foto mesmo, as pessoas são visuais. É foto do antes e do depois. Aproveita e faz informativos dentro do seu condomínio. A prestação de contas não é prestação contábil só. Tira isso da sua cabeça. Prestação de contas é um momento dentro que você tem de mostrar para a massa condominial todo o trabalho que você desempenhou ao longo do seu mandato. Tá aqui não só a escrituração bancária, né? O que entrou, o que saiu, o que eu justifiquei, o que eu não justifiquei. Mas o que eu fiz e mostrar aquilo que ninguém vê, ninguém sobe na sua cobertura, ninguém vai na sua caixa d'água, ninguém vai lá no cantinho. Não tem nem obrigação, né? Não, e ninguém vai lá no cantinho da garagem e vê aquela enfrentação que só afeta uma unidade. Então tira foto, registra e mostra o desempenho que você está fazendo na sua gestão. Você vai ver que vai mudar o ambiente da sua assembleia. E assim, né, o Jorge, minha amiga a doutora Priscila, gente, entendeu o seguinte, é normal porque as pessoas estão trabalhando no trabalho delas. Você tá lá pra isso mesmo. Esse dia que eu mandei um cano que furou, o cara falou, aconteceu isso? Eu nem vi. Eu falei, lógico, tava trabalhando aqui. Quem não é visto não é lembrado. É. Olha, eu vejo muito síndico que o cara fica triste, tem gente que entra em depressão porque não é valorizado. Mas acontece o seguinte, você tem que se valorizar primeiro. Então, você vai lá pro condomínio atender o pessoal, solta no WhatsApp de todo mundo, estou na administração toda segunda-feira das 10 ao meio-dia para atender assuntos aleatórios. Entendeu? Atenda, sente, bate um papo, conversa com as pessoas, anota. E deixa eu te falar uma coisa. Experiência própria. Isso que o Diógenes falou, eu fiz dentro do condomínio que eu sou síndica. Fantástico. Eu fiquei lá de 7 da noite até 10 horas da noite para atendimento dos condôminos, que é justamente o horário que todo mundo chega do trabalho. No primeiro mês, tinha 2. Depois de 2, 3 meses, não tinha mais ninguém. Passou a cada semana passou para 15 dias, hoje em dia é um mês e é super tranquilo. E assim, doutor, isso acontece, mas agora, bacana, ó, assim, só pra vocês entenderem, gente, não é sobre pro outro, é pra você fazer pra você. Exatamente. Se ninguém problema você fez sua parte. Igual eu faço relatório, o pessoal fala assim, por que você faz esse relatório, dá trabalho, ninguém vai ver. Eu falei, eu não faço pros outros, faço pra mim. Porque sabe o que eu faço? Só pra ter um tesão do cara falar, não sei o quê. Eu falei, abre o seu celular que você tá aí, ó. Tá no seu e-mail. Ou seja, o que eu falo? A mensagem é: eu fiz a minha parte. Se você não fez a sua, problema seu. Eu vou te contar um negócio. Estou na fiscalização de obras, a gente está fazendo uma fachada ali bem cara, ali em Águas Claras, e o pessoal falou assim: mas tá liberado. E não é síndico, né? E o compromisso que a gente assume, a gente sempre passa para o síndico. Ele que é o responsável. Fica lá à disposição da comunidade. Se um dia você precisar, a gente vai ter ali. Mas é do síndico, ele é a autoridade no momento. E aí o síndico recebe a documentação, ele passa para os moradores. O morador não lê a documentação, vai para a Assembleia reclamar do que já foi resolvido ou daquilo que já foi deliberado, está no laudo, está escrito e ele não leu. Então, pessoal, o que a gente está vendo aqui é que as pessoas têm um descaso achando que vai delargar para o síndico. Aí eu vou puxar um cordão aqui que o Thiago sempre traz. O síndico não tem que resolver tudo sozinho. Mas ele tem que organizar a forma sozinho. E a melhor forma que você tem de valorizar o seu trabalho como síndico é mostrar o que você está trazendo de novidade. Não gosto de fazer, como é que não trabalha você não mostra também? Você tem que mostrar. Agora, você tem que colocar isso no relatório, mostrar para a sua comunidade. Primeiro mês, segundo mês, a gente ensina isso. E a gente só entende depois que a gente vira síndico. Só entende depois. Você quer ver um negócio? Por isso que eu falo, eu fico vendo outra coisa. Eu fico vendo aí, muito deputado. Tem muito deputado que entra na onda do síndico. O cara nunca foi síndico, velho. Esse dia eu achei engraçado. Você postou também lá no seu grupo, você falou assim que tem uma deputada que tá obrigando o síndico a acompanhar as obras, criar uma lei. Gente, já é assim. O síndico é obrigado a acompanhar. Por que eu vou criar uma lei para coisa que já é assim? Eu tenho um workshop que eu falo para os caras o dever de fiscalizar do síndico. É obrigação, cara. Vamos aproveitar esse negócio de fiscar? Aí o cara o deputado quer criar uma onda, tipo, são coisas que já é. Ele não sabe, cara. Ele nem pergunta, velho. Nós temos lá, Thiago, vamos falar aqui um pouquinho, pessoal. Tem um curso gratuito para você lá que você vai ver sobre dever de fiscalização, responsabilidade civil, obras, manutenções, as normas que você tem que seguir. Está gratuito lá. Você vai lá no @condominial engenharia, procura o banner curso de fiscalização, é gratuito, não tem cobrança de nada e só vai ficar gratuito até o dia 28 de fevereiro. Sabe por quê? Porque o cara não dá valor. Você deixa lá gratuito, o pessoal entra, tem gente que agradece de joelho e fala assim, mudou minha gestão. A gente ensina o cara a ter, igual você fez,
questão de 7 às 22, comentar. Aí tem que ter essa paciência. No primeiro dia não vai ter ninguém, no segundo não vai ter ninguém, porque quem faz a cultura do seu ambiente, do seu condomínio, é você. Através de quê? Dos seus hábitos, da comunicação, da transparência, do diálogo. Então você cria um horáriozinho e mostra, pessoal, estou trabalhando nesse horário aqui, qualquer dúvida eu estou lá. E continua tacando o pau trabalhando. Divide a sua semana. Segunda eu trato assuntos aleatórios, terça eu trago contábil, quarta eu trato manutenções, quinta eu trato obras, sexta eu trato... E você tem 20 dias no mês, 20 assuntos diferentes. Se você seguir aquele livro do T. Harv Eker, né, trabalho 4 horas por semana, você trabalhar 3 horas por dia, 2 horas e meia por dia com isso, e fechar a sua semana com um relatóriozinho, para você mesmo, você vai ter uma gestão perfeita. É verdade. Perfeita. Agora, tem que ter a calma, sair da ansiedade. Aí eu vou falar... E se você tiver estratégia, você faz até menos horas. Faz menos horas. Olha aí, ó. Te acertei. Gente, você sabe o que você acha que não faz? Porque você nunca experimentou. Experimenta trabalhar assim 90 dias. Você vai ficar louco. Gente, apaixonado. Não é bom? É bom. Simplifica. Simplifica. Tudo fica mais fácil. Simplifica. Então, na reta final do nosso programa, quero mandar um abraço para todo mundo que mandou o seu comentário, a sua pergunta. Lembrando para mandar no intenscondominal@gmail.com. Sei que é da galera da Rede SPTV. Muito obrigado pela audiência. E lembrando que a gente é o primeiro programa que fala de rede aberta para falar de condomínios, né? Sim. Então, reta final, doutor, fica à vontade aí. Suas considerações, minha jovem. Muito obrigado pelo conhecimento que você passa pela gente, experiência. E eu fico muito feliz porque todo dia eu estou aprendendo aqui. Depois de 6 anos, eu sempre estou aprendendo. Doutora Priscila, à vontade. Tiago, queria mais uma vez agradecer o convite de poder estar aqui. Para a gente também é sempre um desafio, né? São muitas perguntas novas. Capciosas, né? Algumas coisas capciosas, alguns detalhes novos. Algumas perguntas ofensivas. Algumas questões assim. Então, eu agradeço bastante. Isso agrega muito. Eu ter a capacidade de atuar na área condominial há mais de 10 anos e ter me tornado síndica também é um fator muito positivo para que eu possa achar essas soluções criativas, mas toda vez que a gente debate aqui é sempre interessante, são vários lados da mesma moeda e é sempre muito bom. Legal. Obrigada, Tiago. Doutora, qual é o teu Instagram? É @Viana Pedroso Advocacia. Tem muito conteúdo bacana, tá, pessoal? Segue lá, doutora. Tem o doutor Cláudio Velho também tá conosco aqui. Meu amigo Diógenes, fica à vontade, suas considerações finais. Hoje eu quero resumir aqui que eu falei que não era para ficar debatendo em assembleia, né? E tava totalmente errado, pessoal. O que eu quis dizer é o seguinte, ficar aquela borracha? Não. Vamos voltar, volta aqui pra mim, volta aí, ó, agora. Brincadeira, vamos lá. É isso. Aproveitando, antes um pouquinho dos coisas finais, pessoal, passando aqui, vai ter lá um evento que você vai estar, né? Um evento, treinamento para síndicos, vai ser um movimento de palestras que a gente está fazendo em todas as RAs de Brasília, levando o conhecimento da forma como você está vendo aqui no programa, na prática, com direito a certificado. Então, você entra, primeiro a 1 hora e 30 minutos, ela é de aulas, são 5 profissionais, então a gente divide ali o tempo, né? 20 minutos, 30 minutos de cada aula. Aulas bem objetivas, estudos de caso, ensinamento mesmo, tem direito a certificado. E o restante do evento, que é após as aulas, vem o debate das aulas. Então a gente vai escutar você aqui em Brasília, que é síndico. Esse mês acontece a primeira vez no Guará, na cidade do Guará, na administração do Guará. Então você que está aí no Guará, que nos assiste, que segue o canal, acompanha, esteja lá. Dia 24. 27, 28 de fevereiro, a administração do Guará, das 19 horas às 22 horas. Então a gente tem a primeira parte do evento sempre aulas, nos 2 dias, e a segunda parte debate e no último dia entrega do certificado de participação. Você vai ouvir falar de engenharia, direito trabalhista, condominial, toda a situação, segurança em condomínio, câmeras, vai ter uma série de empresas que estão ajudando nesse evento, porque tudo tem custo, né, precisa ser bancado. E as empresas vão levar tecnologia de ponta, debates, sempre profissionais de alta experiência, com bom renome de mercado. É a mesma promoção do pessoal da Una Síndico, né? E começa agora em fevereiro no Guará. Aí vai ter março, abril, maio, junho, fechar o ano com esse evento aí. E também teremos em São Paulo, em maio, palestra lá para o pessoal de São Paulo, está pedindo muito. E tem uma previsão para o Rio de Janeiro, mas do Rio de Janeiro não está certo ainda, tá? Bom demais. Começando. Esse mês tem muita coisa bacana. Vai ter dia 27 e 28, né? 27 e 28. Vai também tem um em condominial dia 2 de Águas Claras. Vai ter sorteio. É o dia inteiro. É o dia inteiro. É um sábado, vai ser o dia inteiro. Vai ter sorteio para síndico Rio de Janeiro, doutor. Se inscreve lá para você participar do sorteio. Vamos ter na próxima semana também. Depois já vai ter o Síndico Expo, né? Uma coisa assim. Também, né? Expo Síndico. Isso, Expo Síndico. Talvez estaremos lá. Estamos dependendo aí de uma situação que vai juntar algumas empresas, que vai vir do Sebrae.
eles estão trazendo esse evento Expo Síndico, já tentou vir para Brasília algumas vezes, não deu muito certo ainda, porque os espaços são muito restritivos, né? E Brasília tem muita questão de hotel, de convenção, então tá meio complicado. Só que o Sebrae entrou e vai dar um incentivo a mais para a gente poder fazer uma segunda feira. A gente tem a Una Síndico, que é conhecida nacionalmente, e a Expo Síndico é conhecida mais fora de Brasília. Então a gente vai estar na Expo Síndico Florianópolis e essa do Rio de Janeiro a confirmar. Mas vai ter a Una Síndico e a Expo Síndico também, já está confirmado. E vai ter o Encondominial, meu irmão, um dos maiores eventos aqui de Brasília. Encondominial, terceira edição. Vou estar lá conversando com o pessoal, vai ser um papo muito bacana. Qual é o seu Instagram? Outra coisa importante, vocês que fazem evento, pelo amor de Deus, gente, inteligência emocional, cadê? Fala só de engenharia, com todo respeito, doutor, senão serei processado. Meu amigo Jorge, engenharia. Vamos falar de inteligência emocional também? Bota um pouquinho lá. Nós temos. Vamos falar, @Condominial Engenharia, curso gratuito para você, tem lançamento do método, do livro. E no nosso método tem inteligência emocional para líderes. Tem gestão e liderança com o Irkley Oliveira, que é treinado pelo Paulo Vieira do Método CIS. Já é expert no Método CIS, vai fazer uma palestra para o nosso grupo específico das fiscalizações de obra. Se você não é do nosso grupo e quer entrar, @Condominial Engenharia, segue nos stories, a gente coloca o link para você entrar no grupo, vai ter uma palestra exclusiva para eles. Tá bom? Demais. E é isso aí, vamos que vamos, começou o ano. Doutor, repita o teu Instagram. Meu Instagram de novo? @Viana Pedroso Advocacia. Outra coisa, como é que é o nome da sua filha? Fernanda! Aqui estamos no ano de 2050. Feliz aniversário! Ficou eternizado aqui. Feliz aniversário para você. Que Deus te abençoe, que seja criança abençoada. Que você faça a revolução do mundo aí. Do condominial? A escolha é dela, né? É isso aí. A gente está aqui para gente, isso aí foi mais uma edição do nosso Inteligência Condominial, Revolução dos Condomínios. Porque aqui, meu jovem, aqui condomínio é papo, pular um arroz, energias positivas. Valeu, um abraço, fui! Nessa,